Meu nome é Luiz Leite Santana, nascido no dia 23 de julho de 1935, às 5 horas da madrugada. Eu nasci na Ilha Bela, num local chamado Roda Monte, onde morava meu pai naquela época, que tocava lá um engenho de pinga, uma fazenda chamada Fazenda Roda Monte. Praticamente eu nasci por consequência da morte de 3 irmãos, de uma forma muito trágica. Meu pai ficou muito triste e com isso ele desestruturou e quase que ele perde tudo por causa disso. Ele conseguiu se reanimar com a força da minha mãe e tudo começou a andar novamente. E aí, o que aconteceu? Precisava de aparecer um cidadão para entrar no lugar daqueles 3. E aí apareceu, minha mãe engravidou 1 ano e meio depois da morte dos meus irmãos, e eu apareci no Roda Monte com 1 ano e meio de vida. Com 1 ano e meio de vida, um pouco mais, e lá é o maior foco de malária que existia na Ilha Bela. A Ilha Bela já era o maior foco de malária do estado de São Paulo, naquela época, em 1935. E lá na região onde nós estávamos, era o maior foco da ilha, que era a ponta sul da ilha, o outro lado da Ilha Bela. E eu, para a tristeza do meu pai, continuar a tristeza dele, eu fui picado pelo mosquito e não tinha recurso na Ilha Bela. Meu pai consulta um médico que era o dono da Fazenda Barra Velha. E o dono da Fazenda Barra Velha, quando vinha aí, ele dava consulta aos caiçaras. Meu pai me traz aí, já com a malária bem avançada. Ele me desenganou. Falou: o senhor vai perder o seu filho se você não mudar daqui urgente. Meu pai se manda para Santos. E lá fiquei 3 anos tratando na Cruz Vermelha a malária. E depois disso, depois de curado, volta-se para a ilha, mas ele perdeu, praticamente ele entregou a fazenda, que ele era uma fazenda que estava para comprar, ele já tinha até os recursos para comprar, e devolveu ao dono, com tudo perdido lá que ele tinha feito já, e recomeça tudo de novo, 3 anos depois, já no lugar chamado Portinho, onde ele tinha umas terras. E começou do nada. Recomeçou do nada. E lá fiquei mais 2 ou 3 anos na ilha, passou em parte da minha infância no Portinho, na Ilha Bela, que foi um dos melhores períodos da minha vida, que eu posso dizer, porque eu estava curado da malária, e da minha infância, que foi muito boa lá. E ali eu aprendi as primeiras coisas do caiçara. Aprendi a nadar, com 5 anos de idade já estava nadando, bater das ondas e no rolar dos rolos de canoa, eu aprendi a nadar. E logo em seguida eu aprendi a armar traquete com meu pai, que eu aprendi a remar, já sabia armar um traquete já na canoa, e aprendi a pescar de covo e de entrepara e tresmalho de tainha, cerco de tainha. 2 tipos de pesca que tinha naquela época, que eu aprendi com meu pai. E com 9 para 10 anos de idade, meu pai resolve vir para São Sebastião para recomeçar a vida aqui em São Sebastião. E foi assim que eu vim parar em São Sebastião com 10 anos de idade, mas início de, se não me engano, vim em fevereiro de 46, já com 10 anos. E aqui eu comecei a minha vida, e meu pai começou a vida dele com um pequeno comércio aqui de quitanda, depois virou numa pequena loja. E aí eu fui com 15 anos de idade, passei uma infância muito boa aqui nessa época. Terminei a minha escola no Henrique Botelho, onde eu ganhei o apelido de Zangado, eu recém-chegado da ilha, né? E como cidadão da ilha, aqui em São Sebastião, eu era um cara estranho. Começou as gozações daqui, gozações dali. E eu era o tal de bullying, né? Que hoje é o bullying, mas naquela época
a criança tinha que resolver o bullying de outra forma, como hoje o papai vai toma as providências, a mamãe toma a providência, e o bullying é outro estilo. Naquele tempo nós já resolvíamos o bullying, era garoto contra garoto. E foi assim que eu tive que enfrentar os bullying em São Sebastião. E naquele tempo, tudo que você fazia dentro da classe, você tinha que pedir autorização à professora. Para você levantar, você tinha que pedir autorização ao professor. Então eu pedi para ela autorização para eu fazer a ponta do lápis. Ela, não sei porquê, não acho que ela não teve intenção nenhuma de me prejudicar, mas ela estava dando ponto na lousa. Olhou e disse assim, não pode levantar agora que vai atrapalhar. Eu disse, bom, tudo bem, eu me conformei. Aí um garoto do meu lado, na base do bullying, disse o seguinte, quer ver como eu faço? Mas ele estava com muitas lápis, ele não tinha só um lápis, tinha muito lápis. Professora, deixa eu fazer a ponta do lápis. Ela olhou assim, pode. Nesse momento, que ele disse pode, eu tenho dito alguns momentos da minha vida que foi o primeiro discurso que eu fiz da minha vida por uma injustiça. Que eu achei aquilo que não estava justo, embora eu não queira, eu acho que ela não teve a intenção de fazer a injustiça. Foi o momento de trabalho dela, envolvida com o ponto que ela dava na mesa, na lousa. Ela não teve a intenção de fazer isso, mas eu achei que não era justo eu não poder e outro poder fazer a ponta do lápis. Comecei a reclamar. E fiz o primeiro discurso da minha vida, político. Se queria saber como é que eu comecei a minha vida política, foi ali. Ali eu comecei meu primeiro discurso político. E comecei a reclamar, na base da reclamação. Até que ponto ela olhou e disse assim, você é uma criança tão chata, eu tinha 10 anos de idade, tão chata que parece o zangado dos 7 anões. Só reclama. E ficou por isso mesmo. Aí a molecada já, zangada para cá, zangada para lá. Chega no recreio, zangado para cá, zangado para lá. E eu atendia como zangado, porque pouco sabia o meu nome. Eu muito novo aqui ainda, e zangado ficou, e hoje é meu nome. Hoje muita gente não sabe quem é Luiz de Santana, mas sabe quem é o zangado. E aí eu atendia, minha filha, agora para tirar esse nome, tem que agora já é. Eu cheguei em uma época que queria até incorporar o meu nome, né? Luiz Zangado Leite Santana. Eu achei que não havia necessidade, porque eu já estava cravado com o nome Zangado sem precisar registro. E aos 15 anos eu queria sair de São Sebastião. Porque com 15 anos de idade eu passei a trabalhar. Eu trabalhava com meu pai na entrega das mercadorias com que ele trabalhava. Ele trabalhava com carvão, com lenha, com banana, com tudo isso. E eu trabalhava na entrega disso. Não tinha gás, então era lenha e carvão. Meu pai fornecia isso. E eu, com 10 anos de idade, hoje, os direitos humanos mandaram prender meu pai, porque eu com 10 anos de idade. E dou graças ao meu pai, me ensinou a trabalhar logo cedo. E a educação que ele me deu. Naquela época que eu cheguei aqui, logo em seguida, em 1950, houve a filmagem do filme Caiçara, que você já deve ter ouvido falar. Esse filme Caiçara mostrou ao mundo as belezas do litoral norte, focando a Ilhabela e a Pedra do Sino. Muito bem. E aquilo deslumbrou todo o mundo e o Brasil inteiro, né? Porque o litoral norte apareceu. São Sebastião, Ilhabela, mais focado em Ilhabela, que a história aconteceu em Ilhabela, do filme Caiçara. E o que aconteceu? O fluxo de turista começou a aparecer pela primeira vez aqui. Para quê? Para que ver a Ilhabela e querendo ir à Praia do Sino, a Pedra do Sino.
todo mundo queria ver a Pérola do Sino tocar. Eu tinha 15 anos de idade e com isso criou-se aqui um sistema aqui na frente da cidade, o que eu chamava de taxi boat. Eram canoas a motor que faziam o trabalho de táxi e turismo para esse pessoal turista que chegava. E eu passei a ser marinheiro de 2 canoas. Uma que chamava-se Ritinha e o que era de propriedade do Henrique. E outra, Monte Sião, que era propriedade do Pedro Prado, cujo mestre dessa canoa era Nilo Borracheiro. Eu fui marinheiro de Nilo Borracheiro, foi meu comandante. E aí, um dia eu tentei recordar isso com o Nilo e não lembrava mais. Mas eu tenho uma fotografia disso, foi eu e ele. E isso, meu trabalho era de marinheiro e guia turístico. Ia contando história para os turistas, chegava na praia, na Pedra do Sino, o turista não conseguia subir na pedra, então nós já levávamos junto uma marreta, eu é que subia e batia na pedra para o turista ouvir, mas ele não conseguia subir. E assim foi a minha vida aos 15 anos de idade, me preparando para sair daqui. Porque não tinha outros recursos, aqui não tinha, naquela época não tinha recurso nenhum para você se progredir em São Sebastião. O caiçara aqui, que se quisesse alguma coisa, tinha que sair em busca de outros mercados, que no caso nosso, mais era Santos. É para lá que os caiçaras iam, né? E eu que estou me preparando para isso, abro o ginásio de Caraguatatuba. Aí meu pai achou que meu pai sempre lutando que eu ia para Santos sem ter um preparo, eu talvez ia ter mais dificuldade. Ele achou que eu devia fazer o ginásio, ele que me encaminhou e me convenceu e praticamente me obrigou a fazer o ginásio. Em Caraguatatuba eu comecei a fazer o ginásio com 16 anos de idade. Aí o ginásio abre em São Sebastião em 1954, eu transferi para cá e aqui eu acabei terminar o ginásio. Então fiz o Henrique Botelho e o ginásio em São Sebastião. Quando eu terminei o ginásio, eu fui para Santos. Aí eu tinha que ir embora para Santos, porque também continuar com o ginásio aqui, fazer o quê? Fui para Santos para dar continuidade no estudo e trabalhar. E para lá eu fui, e lá eu comecei a trabalhar e consegui fazer o curso de técnico, eu fiz o técnico de contabilidade. Até que eu já estava estabelecido em Santos, e com a ideia de ficar por lá mesmo, que lá eu queria fazer faculdade e tal, aquela coisa, para continuar a minha vida lá. Com a chegada da Petrobras aqui, houve aqui um choque muito grande na cidade. Cidade muito pacata, naquela época nós éramos muito menor que somos hoje, evidentemente. Nós éramos uma cidade muito pequena e com uma população que estava concentrada. Essa população de São Sebastião nessa época estava concentrada aqui no centro histórico. Não existia uma população em bairros assim grandes, eram chácaras. O pessoal morava em chácaras, Pontal da Cruz, da Fazenda, e tinha o bairro São Francisco, já era mais desenvolvido, e para a Costa Sul já eram bairros pequenos. Mas a cidade se concentrava aqui no centro histórico. A população morava aqui. Todas essas casas hoje que são comércios, eram casas de moradia, inclusive eu morava aqui na rua Transbandeirantes, onde era o comércio do meu pai, nós morávamos no mesmo prédio, né? Com a chegada da Petrobras, eu já não estava mais aqui. Já estava em Santos sem a intenção de voltar. E muita gente que eu encontrava ali em Santos, quando a Petrobras veio, acabei vindo para cá no dia de feriado, e aqui eu encontrei um colega que tinha se formado comigo em Santos. E aí ele acabou me convencendo de eu ficar aqui numa segunda-feira para fazer um teste na Petrobras, se eu passasse, se eu interessava eu ficar. E fui que eu fiz. Fui fazer o teste, passei no teste e era para ser imediatamente ser admitido. Eu falei, não, eu tenho um emprego em Santos, eu tenho que voltar para Santos. Se você me der 30 dias para eu dar lá, eu vou e volto. Foi o que eu fiz, fui e voltei.
E eu estava indo muito bem lá em Santos, inclusive. Uma empresa que não me pagava, que a Petrobras pagava, mas eu podia ter desenvolvido um outro ramo de vida lá. Eu já era subcontador, inclusive, nessa época, da empresa. Aí eu vim para cá e aqui eu fiquei. Bom, e aí a cidade ficou impactada porque aqui veio muito, de início começou a terraplanagem e logo deu início à obra do terminal. E veio a primeira empresa que veio para cá, contratada para a obra, a Petrobras fez uma classificação na primeira, segunda e terceira. Então a primeira que ganhou foi a que construiu o porto. Se eu não me engano, é a portuária, se eu não me engano. Não aguentou os barros, entregou os pontos. Deu início no destacamento, entregou os pontos. Depois veio a segunda, não aguentou. Veio a terceira, que foi uma tal de... Essa parou a oleoduto, parou aqui na Abra do Outeiro. Aí veio uma japonesa, Nippokokan. Essa foi a antepenúltima. Também começou de Cubatão para cá a obra. Só que a Tiquinte tinha feito todo um trabalho de aerofotogrametria e toda a área do oleoduto. E ela, quando entrou com a proposta dela, entrou em cima da necessidade do que ela ia encontrar lá no manguezal de Cubatão que ele ia encontrar logo o manguezal ali, logo aqui no início de Bertioga, né? E foi onde a Nippokokan se deu mal. Ela veio com tudo, mas também entregou os pontos. Aí veio a Tiquinte. Aí a Tiquinte pegou. Era a última colocada pelo preço. Mas era o preço justo que ela deu. Ela fez a obra do Parque de Tanques e do oleoduto. E a Christian Nielsen fez o terminal. Então só empresas de primeiro mundo mesmo. A Christian Nielsen era, naquela época, eu acho que se ela ainda existe, era a maior empresa de obras marítimas que existia no mundo, era a Christian Nielsen, né? E que essa ficou com a terminal marítimo. E assim desenvolveu. E eu comecei a minha vida aqui, ainda na Petrobras, devagar, e logo me envolvi com a vida sindical e participei de uma primeira concorrência que teve para delegado sindical aí, contra o Geraldo Silvino, que era que comandava o sindicato dos petroleiros, e eu entrei numa chapa fazendo concorrência com a dele. E vai de cá e vai de lá e tal, eu perdi essa eleição, que o Geraldo Silvino deu todo o apoio àquela chapa dele. Era o poder, era dele. E era presidente da República ainda o João Goulart. Ainda no período João Goulart, tinha um cidadão aí, chamado Seu Machado, que ele viu na minha cabeça o seguinte, que eu despontava com alguma coisa, e as palavras dele, não é minha, dele, despontava com alguma coisa de liderança, porque eu já tinha participado de alguns movimentos lá dentro. Dentre eles, o que mais me marcou, um movimento que eu fiz lá foi uma reivindicação que eu fiz lá, que eu encabecei, que era um pessoal que foi contratado para... Isso eu faço questão sempre de marcar esse fato, porque foi uma coisa muito gratificante para mim. Eu via dois tipos de empregados. Um, que eles chamavam os efetivos, que tinham todos os direitos que a Petrobras dava. Tinha o restaurante, tinham direito à assistência médica e tal, e tinha um chamado, que foram os contratados que a Petrobras fez, era um pessoal para fazer o roçado da área aí, era só bambuzal e goiabal que tinha, porque eram tudo chácaras, né? Esse pessoal foi contratado eventual, era um pessoal eventual. Então eram os eventuais.
E aquilo me chamou a atenção, porque no restaurante que nós comíamos, tudo maravilha, não estou comendo bacalhau, estou comendo comida boa e estou vendo o pessoal com a boia fria em volta do restaurante, comendo marmita, sem direito a nada. Aquilo não me incomodava. Eu ainda era garoto, era recém-chegado aí, ainda era período João Goulart, ainda era governo militar. Eu fiz um movimento na Petrobras, peguei um abaixo-assinado e fui falar com o Geraldo Selvino em Santos. E contei a história para ele, relatei a história para ele, que aquilo não era justo, que ele podia levar isso à Petrobras para que houvesse revertesse esse fato. Esse pessoal que era eventual passasse a ter os mesmos direitos nossos, comer junto conosco, ter os mesmos direitos, e foi o que ocorreu. Isso foi uma coisa que me marcou muito como gratificante, muito gratificante para mim, foi aquela vitória que a gente teve nesse movimento. Bom, dali, o que aconteceu? Esse do seu Machado me viu despontar alguma coisa de liderança, porque eu que encabecei esse movimento, né? Aí veio o sindical, eu participei de uma chapa, perdi. Mas nesse espaço de tempo, o seu Machado era um cidadão que tinha sido segurança do Getúlio Vargas. Aí o que aconteceu? Ele chegou para mim e me propôs o seguinte: estava sendo criado, chamado Grupo dos 11. Esse Grupo dos 11 era em apoio ao Leonel Brizola. E por sorte minha, hoje o Leonel Brizola, nunca eu fui fã dele. Nunca fui fã do Leonel Brizola. Desde aquela época já eu tinha entendimento político e já participava à distância, mas tinha entendimento e ele não me era simpático. Falei, senhor Machado, eu não quero esse líder. Não, mas você vai ser. O Leonel Brizola vai ser o presidente da Petrobras, ele vai ser o presidente da República e você vai ter todas as vantagens que você vai ter por ser líder do Grupo dos 11. Eu não quero que você seja líder do Grupo dos 11, do grupo de grupos dos anjos do Litoral Norte. Falei, senhor Machado, muito obrigado. E aquilo eu considero que foi alguma coisa que Deus me iluminou para que eu não aceitasse. Participei depois da concorrência do sindicato e eu perdi. Em seguida da minha derrota, é o golpe militar. Bom, com a implantação do governo militar, que eu tive a sorte de não estar no sindicato, os outros foram tudo presos, o que aconteceu foi o seguinte: aqui tinha um prefeito que foi eleito como candidato único, chamado Jorge Abdala. O Jorge Abdala, como ele era sogro do Ademarzinho, cujo pai, Ademar de Barros, era ligado ao governo militar. Ele deu continuidade no mandato dele como prefeito eleito, mas ligado ao governo militar. Ele praticamente ficou como, vamos chamar de um governo eleito, mas subordinado ao governo militar. E as vontades que ele queria, ele fez tudo como queria. Durante esse período, antes de vir o nomeado para cá, o prefeito nomeado, houve o seguinte: o general Rego Monteiro conseguiu uma verba da Petrobras para a construção da vala do Outeiro. E esse dinheiro veio e sumiu no governo do Jorge Abdala. A Câmara existia e era presidente da Câmara o Anderson Chagas, o Dercinho. E Dercinho começou a combater o Jorge Abdala pelo sumiço desse dinheiro. E o que o Dercinho ganhou? Ganhou 15 dias
de detenção na base aérea de São Paulo, de Cumbica, detido lá como comunista. Dersinho foi fichado como comunista. Só que ele era da Arena. E naquele tempo a Arena tinha a Arena 1 e a Arena 2. O Dersinho era da Arena 2 que combatia a Arena 1, que apoiava o prefeito. E o MDB, que já tinha sido criado pelo governo militar, tinham dois Nelson. Nelson Siqueira e o chamado Nelson de Anitta. Um dos Nelson de Anitta, passa para a Arena, ficou só o Nelson Siqueira no MDB. Bom, o Dersinho foi penalizado e as coisas correram nesse sentido. E a Câmara continuou. Continuou a Câmara, porém, logo com a saída do Abdala, veio para cá o governo militar achou de todas as cidades chamadas cidades de segurança nacional, como nós éramos classificados, por causa do terminal, nós entramos na segurança nacional, veio para cá o primeiro nomeado, Mansueto Perotti. Mansueto Perotti veio para cá sem conhecer a cidade, né? Ele não conhecia ninguém. Ele veio para cá, por que ele veio, o Mansueto veio para cá? Foi indicado ele era amigo do comandante do batalhão de São Vicente, que era Coronel Diegues. Coronel Diegues. E o Coronel Diegues tinha o irmão dele também, que era Coronel Diegues, que eu chamava de Coronel Diegues, era diretor de finanças da Petrobras, no governo militar. E através dessa amizade, o Mansueto foi indicado para prefeito de São Sebastião. E o Mansueto chegou aqui, não conhecia a cidade, talvez ele não tivesse nem sabido que São Sebastião podia conhecer, que sabia que São Sebastião existia, mas não conhecia nada. E chegou aqui, na minha visão, ele começou a fazer muitas estripulias. Dentre elas, cortou todas as árvores que tinham aqui. Aqui tinha um correr de árvore na frente, que eram árvores, carvalhos centenários, ficou tudo no chão. Aquilo machucou todo o Caiçara, todo o Sebastião ficou machucado com aquilo. Mas você ia reclamar para quem? Se reclamasse, ia para Caçapava. Então todo mundo quietinho. Mas todo o Caiçara sebastianense chorou, inclusive eu, chorei silenciosamente com aquilo. Segundo, começou os marcos históricos da cidade, começou a cair, derrubar tudo. Ali em frente onde é hoje onde é a polícia, o quartel ali da polícia, aquilo ali é um prédio, um dos primeiros prédios da cidade, que ali era a administração da cidade quando começou São Sebastião. Tinha um chafariz, não sei se você já ouviu falar, pela minha fotografia você deve ter visto. Aquele chafariz foi um crime que o Mansueto fez. Chafariz que era o marco histórico da cidade. Tinha aquele bebedor de cavalo, em Ilhabela tem um ainda que eles preservaram lá, torneira daquela bem larga. Aquilo era um marco histórico que eu não podia ir para o chão. Derrubou aquilo lá para fazer aquela praça que ele fez lá. E resultado, foi assim que houve o trabalho do Mansueto, nada contra ele, como pessoa, é uma pessoa muito boa. Eu gostava dele, inclusive, tinha bom relacionamento com ele. Porém, eu não posso marcá-lo como um prefeito que passou aqui, que possa ter deixado alguma coisa para mim, não deixou absolutamente nada. O MDB era presidido pelo Parodi, meu grande amigo Parodi. Ele era o presidente da época e só tinha um vereador, que era o Nelson Siqueira, um partido com um único vereador. E eu convido, a gente se juntou, eu e João Siqueira daquela época, para nós desenvolver o MDB. Nós filiamos ao MDB, juntamente com o Parodi,
E passamos por um trabalho de ampliação desse partido com filiações e tal, aquela coisa. O partido cresceu. O partido cresceu e eu me filiei e passei a ter uma relativa liderança dentro do partido e fomos desenvolvendo um trabalho de filiação, que já tinha sido, o movimento já tinha começado, das diretas já, mas tinha que completar um período de 8 meses. Foi aí que nós fizemos um movimento aqui para a gente nomear, embora nomeado, teria que ser um prefeito nosso, do MDB. E aí vai de cá, o meu nome surgiu como prefeito tampão, que era durante 8 meses. Eu falei, não, eu quero ser eleito. Eu quero ter o prazer de ser eleito prefeito, que era o meu sonho, era ser prefeito de São Sebastião. Vou morrer sem concluir esse sonho, porque não dá mais tempo. E aí o que aconteceu? Nós chegamos à conclusão que a pessoa que não tinha nenhuma pretensão e estava verde ainda no partido, não tinha nenhuma vivência política, era Paulo Julião. A gente chegou à conclusão que ele devia ser o prefeito tampão, Paulo Julião, que daria todo apoio para ele. E de fato isso ocorreu. Demos todo apoio para ele, fomos a São Paulo e tal, aquela coisa, indicamos o nome dele. E o Franco Montoro aceitou e foi nomeado Paulo Julião. E a gente esteve junto com ele durante esse período dos 8 meses. Eu me lembro até que durante estava de férias, e o Paulo me convidou para ser o chefe de gabinete dele. Disse, rapaz, eu estou de férias, rapaz. Eu disse, como é que eu... Pô, eu preciso de alguém lá. Eu fiquei 1 mês com ele lá, como chefe de gabinete dele, dando todo um suporte para ele, de vivência política, né? Eu tinha uma vivência administrativa e também política, né? Então a gente... E aí assim ele deslanchou lá. Bom, eu fui assistir o lançamento da campanha da Direta Já em Ubatuba. E lá eu vi o trabalho que ele desenvolveu lá e me empolguei com aquilo e voltei para São Sebastião. E aqui eu fiz o trabalho de agitar aqui a mesma coisa que eu vi lá. E aí fizemos movimentos e tal, aquela coisa toda, e convites para cá, convites para lá, até deputados tiveram presentes aqui. E eu pedi ao prefeito de então, que era nomeado, para ceder a banda de música para tocar o hino nacional nesse evento. Como ele era do governo militar, ele achou que não podia ceder a banda para tocar o hino nacional num evento desse da Direta Já. Que estava começando a abertura, né? Já era permitido isso, embora nós fôssemos naquele dia que ocorreu esse fato, tivéssemos sido gravados por muita gente que queria nos prejudicar. Eu falei, não tem problema. Eu liguei para o Paulo Ramos, companheiro que era de partido naquela época, e ele assim, Zangaro, fica tranquilo, que a banda de Ubatuba vai tocar aí. Ele mandou a banda, o ônibus dele, tudo bancado pelo Ubatuba, no dia da nossa manifestação aqui no Coreto, estava aqui a banda de Ubatuba que tocou o hino nacional, que nós demos início, os discursos, com o hino nacional. Abrimos o movimento com o hino nacional, com a banda de Ubatuba. Aquilo foi uma demonstração de companheirismo e de qualidade do cidadão, do que eu fiquei muito grato, naquela época, ficava muito grato ao Paulo Ramos. Eu, desde a década de 70, eu tinha isso na minha cabeça e disse que um dia que eu fosse poder, eu ia dar andamento nisso. E foi o que aconteceu. Virei presidente da Câmara, Paulo vira prefeito. Eu, no primeiro dia, eu já tinha preparado lá o trabalho na Câmara, formei uma comissão na Câmara para tratar do problema dos royalties. Mas antes disso, porque sem a vontade do prefeito não adiantava nada eu fazer o trabalho. Porque a Câmara não tem poder para nada. O poder da Câmara é só para vetar e essas coisas todas. Mas o poder está na caneta do prefeito, a vontade é dele. Então o que aconteceu? Eu tive a ideia e preparei já, deixei antes preparado, na segunda sessão da Câmara,
eu fui ao prefeito da época, que era o Paulo, e disse a ele o seguinte: levei a ideia dos royalties e, por sorte minha, nossa, da cidade, ele encampou a ideia. E dali nós partimos para o trabalho de contato com todas as cidades do Brasil com terminais marítimos, para a gente provocando uma reunião aqui no São Sebastião, e que houve, logo em seguida que nós tínhamos já acertado isso, veio o telefonema de Brasília para o Paulo, dizendo o seguinte, que tramitava no Congresso um projeto de lei do senador Ronan Tito, que nós podíamos, como emenda, entrar nesse projeto de lei reivindicando os royalties para nós. Paulo, muito alegre, muito que ficou, me ligou: parece que Deus está nos abençoando, nos ajudando. Aí me contou essa história, assim: Paulo, então é agora, vamos ajustar essa ideia do encontro aqui rapidinho. E fizemos esse encontro no Porto Grande Hotel. E lá a gente explanamos o que nós queríamos, porque ninguém sabia o que era. Só convocamos e dissemos que era para nós lutarmos por benefícios que a Petrobras daria para os terminais marítimos. E vieram todos. Dentre eles veio até o presidente, o prefeito Tramandaí, São Francisco do Sul, São Sebastião, Angra dos Reis, Madre de Deus. E aí o que aconteceu? Conseguimos, com aquele trabalho que nós fizemos lá, que foi um trabalho bonito de lobby, né? Toda vez que tinha reunião de uma comissão de justiça, a pior de todas foi de Minas de Energia, é a mais forte de todas, nós estávamos presentes em Brasília fazendo trabalho com os deputados da nossa área de influência, né? Enfim, e conseguimos isso, conseguimos que a lei passasse e foi aprovada. E acompanhamos até a aprovação. No dia da aprovação da lei, então é o que eu digo, eu tive a ideia, o mérito é de todos que trabalharam em cima. Por sorte, todos encamparam isso, foi um trabalho de todo mundo. Por sorte, o prefeito de São Sebastião, que era o Paulo, encampou a ideia, que foi maravilhosa, aquilo já foi uma força muito grande. E outros que todos aceitaram isso. Agora, a ideia partiu realmente da minha cabeça. Mas eu não fui o dono dos royalties. Foi um trabalho conjunto. O mérito de todos que trabalharam. Mas então, saiu os royalties. E lá em Brasília, que eu não esqueço, foi uma festa muito grande, um dia que eu me emocionei muito. Chorei de emoção, não vou dizer a verdade, correu lágrimas de emoção. E queriam que eu falasse no dia do nosso jantar, que foi muito festivo, com todos os prefeitos. Eu me lembro que eu disse o seguinte, eu já repeti isso diversas vezes e vou repetir mais uma vez. Eu falei, eu não quero falar, porque o prefeito são vocês, eu sou vereador, simplesmente, era presidente da Câmara. Mas tudo bem. Aí eu falei e disse o seguinte, a única coisa que eu tinha a falar é o seguinte: se eu fosse prefeito da minha terra, eu posso garantir a vocês que com esse dinheiro que eu sei que vai sair para nós, eu transformava a minha cidade numa mini Suíça. E ainda fazia o seguinte: calçava as ruas com pedrinhas de brilhantes para o povo de São Sebastião passar. Rapaz, foi uma reação dos prefeitos. Por que você? Porque eu confio no meu taco. Agora, no taco de vocês, confio em vocês. Cheguem nas suas cidades e digam a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Porque se eu fosse o prefeito, eu diria isso lá. Vou transformar essa cidade numa mini Suíça, porque o dinheiro dava. E o tempo passou e daí. A vida dos royalties foram essas. E daí para cá, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. E eu não posso condenar ninguém, deixa que o povo é que faça as suas análises, cada um faça a sua. Mas que dava para fazer, dava. O que eu vejo hoje, com um pouco de tristeza, é que os royalties de petróleo não foram aproveitados como deviam.
em coisas prioritárias. Quer dizer, você hoje, uma cidade como São Sebastião, que há mais de 25 anos recebe royalties de petróleo, é um volume de dinheiro muito grande. E quando eu era vereador, ainda quando vereador, eu dizia o seguinte, logo que os royalties chegaram aqui, eu dizia o seguinte, que nós deveríamos priorizar as coisas da infraestrutura da cidade, porque a mesma caneta que assinou os royalties é a mesma que um dia pode tirar. Aproveitar para nós termos aqui um hospital bem instalado e tal, aquela coisa que era muito dinheiro de fato. E essa era a minha pregação na tribuna da Câmara, mas que era eu, sem a caneta na mão. E os royalties foram aplicados de forma não prioritárias, em coisas supérfluas e tal, aquela coisa toda, como todo mundo sabe como é que as coisas foram diluídas. São Sebastião, na contrapartida da quantidade de dinheiro que entrou, ele não, para mim, na minha visão, ele não está compatível com o dinheiro que entrou. Ser candidato para ser prefeito de uma cidade, qualquer que seja, é obviamente que eu preciso, um indivíduo que está bem intencionado, ele tem que ter convicção de uma coisa, duas coisas ele tem que ter convicção. Que ele tem que ter competência suficiente para poder administrar e fazer a gestão de um município, porque são muitos problemas. É uma grande empresa, tem que ter uma vivência administrativa para que ele possa, e uma visão muito ampla do município. Segundo, deve ter um amor muito profundo à terra que ele vai administrar. Ter compromisso com essa terra. E terceiro, conhecer com profundidade os problemas prioritários da cidade. E começar a sua gestão dentro de um planejamento prévio. Eu acho que o cara que está bem intencionado, já em campanha, ele está preparando o seu planejamento do município para ele poder começar já de imediato a agir em cima de um orçamento que é outro prefeito que deixou. E em cima do que ele vai fazer no orçamento, esse orçamento da gestão desse prefeito, que se diz, em tese, seria um cara competente e honesto e amante da cidade, deveria fazer esse orçamento baseado na prioridade que com participação popular, em que o próprio povo, em cada bairro, pudesse dizer as suas prioridades, para eu poder montar o orçamento dentro daquilo que era possível fazer, daquilo que a população quer. Porque eu vou administrar, não é para mim, eu vou administrar para o povo. Então eu tenho que administrar para aquilo que o povo quer, como aquilo que o povo diz que são necessidades, não eu. Quando eu me propus a ser o candidato, eu tinha convicção disso. Eu tinha convicção que eu tinha competência e tinha condições que eu amava São Sebastião e que conhecia os problemas do município. E hoje eu tomei aversão à política. Partido político eu não posso nem ouvir falar. E totalmente desiludido com o meu país e com o meu município, que eu tanto amei, tanto amo. E o Brasil poderia ser um país muito desenvolvido. E São Sebastião, com o potencial que nós temos, violento. E parece que as coisas dão tão erradas aqui em São Sebastião, que eu chego à conclusão que as coisas são tão absurdas, as coisas estão se encaminhando, alguma coisa vem atrapalhar. A vida do caiçara que dá entendimento do que é ser caiçara. É a vida dele, essa é a alma dele. E para ser isso, eu faço as minhas exigências, né? No meu entendimento, o caiçara é aquele que não é aquele que nasceu aqui pura e simplesmente, é aquele cara que está envolvido com a cultura caiçara, é aquele que tem raízes, envolvido com as raízes caiçara,
é aquele que está em compromisso com essa terra, é aquele que ama essa cidade, essa região, é aquele que tem, no momento que ele tem oportunidade, ele vai à luta para sempre ter o engrandecimento dessa terra e ver o desenvolvimento dessa terra como ela deve ser desenvolvida, para que todos tenham oportunidade de viver em qualidade de vida melhor. Isso, para mim, é ser a caiçara. O que é a cultura caiçara? É o linguajar, é a culinária, é o dia a dia dele, enfim, hábitos e costumes do caiçara. O caiçara envolve tudo isso aí para ser considerado povo caiçara, que lamentavelmente, por força das migrações que aqui chegaram, que trazem cultura de fora e se envolvem, nós estamos perdendo um pouco dessas raízes. Quer dizer, hoje você vai encontrar um verdadeiro caiçara, você tem que procurar um cara de 70 anos de arriba. Eu me considero um caiçara. E tenho muito orgulho de ser caiçara, das minhas raízes, de onde eu nasci, que muita gente tem vergonha de dizer onde nasceu. Ah, nasci atrás da ilha. Pô, eu nasci atrás da ilha. Nasci atrás da ilha em 1935, num lugar chamado, sem recurso nenhum, chamado Roda-Monte. Alma caiçara é isso. É esse orgulho que você traz e esse envolvimento que você tem com a vida do caiçara.